Então, já está conosco, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo, o Dr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, que aqui representa... Ele é advogado-geral da União Substituto. Seja bem-vindo, que bom que você está aqui. O bom é vir para o debate, para que a gente possa ouvir todas as posições sobre o tema. E Vossa Excelência que vai construir o que eu chamaria de uma tendência do equilíbrio nas argumentações. E eu dizia aqui, doutor Fernando, que tudo que for debatido aqui e apresentado será na linha do equilíbrio e do respeito, como exige os trabalhos dessa comissão, e dizia também que as palmas são asseguradas, é mínimo de uma expressão, mas em nenhum momento é permitido e qualquer ofensa a qualquer um dos convidados, que são meus convidados, estão aqui na nossa casa como nossos convidados. E que tudo que aqui for apresentado será remetido tanto ao ministro Celso Amorim, como também à presidência do Banco do Brasil, que são o eixo do debate. Então, de pronto, como havia já anunciado, eu passo a palavra para o doutor Luiz Carlos. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial, ao senador Paulo Paim, ao senhor Tiago Tobias, aos membros, da Comissão de Assuntos Sociais, às famílias aqui presentes, e também aos oficiais e praças da Ativa e da Reserva, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que nos cederam documentação, conhecimento e tudo mais que a gente precisou para estar entendendo o que viemos a pleitear aqui. Eu gostaria também de relatar que está presente também nosso advogado, Danésio, doutor Ronaldo, a parte de conhecimento de legislação mais profunda pode ser questionada a ele, caso alguém queira fazer esse questionamento. Ou seja, para que todos entendam a nossa luta, é interessante ver o que aconteceu na nossa história. Então, eu vou me ater só a relatar os acontecimentos e mostrar as evidências. No ano de 1994, no segundo semestre desse ano, o Comando da Aeronáutica levou a público o concurso para o curso de especialização de soldados. A revista Aerovisão, que era a revista que fazia publicidade no âmbito do Comando da Aeronáutica, ela evidenciou que, ao final do curso, o soldado se formaria soldado de primeira classe especializado, com acesso às demais graduações até o suboficialato, podendo chegar ao oficialato. Essa comunicação ela gerou bastante interesse aos candidatos por não haver nenhum tipo de modalidade de publicidade nos atos de convocação, a publicidade do concurso. Não havia nenhuma temporariedade e também não havia nenhuma espécie de comunicação que seria um serviço militar obrigatório, aquele previsto pela Constituição Federal. Logo após a edição Muda o slide aí para mim, por favor. Logo após a edição da revista, houve o edital do concurso, onde todos nós entendemos que o edital é a lei do concurso. Entre outras exigências do edital, houve o pedido de que os candidatos fossem reservistas, ou seja, apresentassem o certificado de reservista de outras forças ou até mesmo da Força Aérea Brasileira, comprovando que estavam quites com o serviço militar inicial antes de fazer o concurso. A portaria 710 da Aeronáutica, ela estabelecia o impedimento às inscrições, onde dizia que não poderiam inscrever-se para o concurso de admissão, ou seja, os brasileiros que não estivessem em dia com o serviço militar inicial. No próximo ponto, nós atendemos os requisitos da administração pública expressos em edital e todos nós apresentamos o certificado de reservista comprovando que estávamos quites com toda e qualquer obrigação com relação ao serviço militar inicial. Eu dei o exemplo do meu próprio certificado de reservista, eu era reservista do Exército. Todos prestaram concurso, foram aprovados, ingressaram na Força e lá permaneceram por 6 anos. É um slide, nesse slide mesmo, perdão. Permaneceram lá por 6 anos. Após esses 6 anos, o Comando da Aeronáutica licenciou a todos, informando
a seguinte motivação: todos estavam prestando aquele mesmo serviço militar inicial, cujo qual foi dito que era condição para prestar o concurso. Nós acionamos o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro questionou o Comando da Aeronáutica a respeito da motivação. Qual era a motivação que levou a esse licenciamento? O Comando da Aeronáutica respondeu via ofício por 2 vezes consecutivas que a motivação era justamente a prestação do segundo serviço militar inicial, ou seja, aquele mesmo pedido que tivéssemos kits antes do concurso. Foi elaborado pelo Comando da Aeronáutica um documento oficial da Força que indicava que nós estávamos prestando o segundo serviço militar inicial, ou seja, um segundo certificado de reservista. São 2 documentos públicos, um do Exército e um da Aeronáutica, falando que nós estávamos fazendo a mesma coisa. E a partir daí, nós continuamos a nossa luta e pedindo os nossos direitos em outras esferas. E começamos a questionar a publicidade do ato da administração, né? Alguns atos de publicidade deveriam ser observados antes, no caso da convocação, e depois na demissão. Todos nós sabemos que, no que tange a publicidade, todos os atos eles têm que ser observados pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência, né? E o próprio edital, nós novamente falamos aqui, não previu nada disso, não previu o suposto caráter de serviço militar inicial, que foi alegado para a nossa demissão, e nem qualquer caráter temporário nesse ato de convocação da Aeronáutica. No que concerne à lei, uma vez que a Aeronáutica e o Comando fala que é uma força diferente, tem legislações diferentes, nós citamos aqui o decreto 57654 de 1966, que é o regulamento da Lei do Serviço Militar. No seu artigo 23, o decreto fala que a duração de tempo de prestações de outras formas e fases do serviço militar será fixada nos atos que determinarem as convocações, ou seja, no edital. Também tem o artigo 120, que fala sobre a convocação de pessoal da reserva. Os atos de convocação especificarão os prazos e as finalidades, ou seja, o edital teria que especificar o prazo de duração e a finalidade. Trouxemos 2 jurisprudências aqui do STF, uma de 1995, onde diz que os parâmetros alusivos ao concurso hão de estar previstos em edital. Não foi dito nada em edital. Temos uma outra jurisprudência do ano de 2009, que diz o edital, parâmetros, e diz que o edital do concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga os candidatos e a administração pública. Tudo com relação ao edital. A lei, a doutrina e a jurisprudência, elas nos ilustram que o edital ele tem que falar sobre a nossa vida, o que nós vamos fazer, qual vai ser a nossa conduta lá dentro. E nada foi informado. Acreditamos que se alguma coisa fosse dito no edital com relação ao suposto serviço militar inicial e a suposta temporariedade, nenhum de nós realizaríamos o concurso. Porém, ainda na parte de publicidade, voltamos à revista Aerovisão, onde tem 2 publicidades, uma ao lado da outra. A do lado esquerdo é a publicidade quanto à convocação ao concurso de soldado especializado, onde não tem nenhuma espécie de temporariedade.